4, parte C, retificador de onda completa em ponte. Este é o circuito, são 4 diodos. Observe que não aparece o transformador, porque o transformador vai ser utilizado somente se for necessário abaixar a tensão da rede de 110, 220 para um valor menor, o que na maior parte das aplicações em eletrônica é necessário. De qualquer forma, não foi colocado aqui para frisar que não é obrigatório, somente se for necessário abaixar a tensão. Ao contrário do retificador com center tap, que é obrigatório colocar o transformador para obter as duas tensões defasadas de 180 graus. Vamos ver então o funcionamento. No semiciclo positivo, quando o terminal da rede tiver essa polaridade, mais menos, a condução será por esse caminho. Diodo D1, o diodo D2 vai estar polarizado reversamente, porque o menos está aqui, ó, observe. Diodo D1, diodo carga e retornando pelo diodo D4, que também vai estar conduzindo. Então, o diodo D1 e o diodo D4 conduzem, tá? E, portanto, a tensão na carga vai ser igual à tensão de entrada, menos 1,4. Aqui não representamos, mas o nosso diodo é uma pequena bateria de 0,7 volts, correto? E, portanto, tem duas dessas no caminho da corrente. São 2 diodos no caminho da corrente. Então, são duas quedas de tensão de 0,7, resultando 1,4. Quer dizer, nesse caso, é importante considerar a queda de tensão, a não ser que o VE seja muito maior que 1,4. No semiciclo contrário, no semiciclo negativo, quando esse terminal for positivo em relação a esse, então agora a corrente, observem, terá esse sentido. Diodo D2, o diodo D1 vai estar cortado, carga diodo D3, retornando para outra fase, polo negativo. Então, novamente, devemos considerar a queda de tensão em 2 diodos, nos 2 diodos, de 0,7, e, portanto, a tensão na carga, que observem, vai ter a mesma polaridade, mais, menos, vai ser o valor da entrada menos 1,4. E, portanto, as formas de ondas serão essencialmente a mesma forma de onda vista no retificador de onda completa com center tap. Quer dizer, num semiciclo conduz um par de diodos, no caso D1 conduz D1 e D4, e no outro semiciclo conduz D2 e D3. E é lógico, conduz D1, D4, D2, D3 não conduz, correto? O importante é que as formas de onda são exatamente a mesma, considerando o fato que a amplitude de pico é o valor da entrada menos 1,4. A tensão média na carga é calculada da mesma forma. É 2 vezes o valor de pico na carga, que é o valor de pico de entrada menos 1,4, dividido por π. Da mesma forma, a corrente média por diodo tem que ser maior do que a tensão média na carga, que é o VCC, dividido por RL, dividido por 2. Porque ora conduzem 2 diodos, ora conduzem os outros 2 diodos. Então, a corrente, se por exemplo a corrente na carga, digamos, for uma corrente contínua de 2 amperes, cada diodo, cada par de diodo, tem que ter capacidade de conduzir pelo menos 1 ampere. Correto? O valor
de pico inverso, por exemplo, vamos supor que a tensão de entrada aqui está passando por um pico. Digamos que o pico de tensão é 20 volts. Tá? Menos, mais. Observe que esse diodo aqui, ó, D1, que está polarizado reversamente, a tensão nos terminais dele é aproximadamente 20 volts, com polaridade menos, mais. Isto é, menos, mais. Desconsiderando a queda de tensão no diodo, que é 0,7. Então, a tensão de pico inversa máxima é VEP. Quer dizer, o diodo tem que ter capacidade de, no mínimo, 20 volts de pico inverso. Lógico que não se escolhe no limite. Então, é uma vantagem em relação ao retificador com center tap, onde cada diodo, supondo que o valor de pico de entrada é o mesmo, deve suportar o dobro da tensão de pico de entrada. Então, no caso se o circuito com center tap fosse utilizado, os diodos utilizados teriam que ter uma tensão inversa de pico maior que 40 volts. Por exemplo, aqui, ó, vamos considerar um exemplo. Vamos supor que a tensão de entrada é 50 volts. Não esquecer que é eficaz. E que a carga é 50 ohms. Dimensionar os diodos. Então vamos lá. Primeiro, determinemos qual é o valor de pico da entrada. 50 multiplicado por raiz de 2. 70,5 volts. A tensão média na carga vai ser 70,5 menos 1,4, que é 69,1, multiplicado por 2 dividido por π. Isso dá 44 volts. Então esse é o valor da tensão média na carga. Quer dizer, se você colocar aqui um voltímetro CC, qual é o valor que esse voltímetro vai medir? 44 volts. Qual é a corrente média na carga? É 44 dividido por 50 ohms. 880 mA, 0,88 amperes. Quer dizer, se você colocar um amperímetro nessa posição, um amperímetro para CC, medir corrente contínua, qual é a corrente que ele vai medir? 880 mA, 0,88 amperes. Qual é a corrente média por diodo? Quer dizer, se você colocar um amperímetro nessa posição, qual é a corrente que ele vai medir? Exatamente a metade da corrente média na carga, isto é, 440 mA. Então, o dimensionamento é feito em função desta corrente e não desta. A máxima tensão reversa por diodo é 70,5 volts. Então, se você lembra da tabela que foi especificada 3 aulas atrás, o N4001 ele tem uma tensão reversa de no máximo 50 volts. Então, não pode ser utilizado nesse circuito, um N4001. Somente o 4002 e 4003, que todos os três têm capacidade de corrente de até 1 ampere. Como essa corrente é menor que 1 ampere, 0,44 amperes, então esses dois diodos podem ser utilizados. Bom, então terminamos agora a nossa aula e na próxima aula vamos falar dos filtros capacitivos utilizados nos retificadores que a gente acabou de ver.